Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Nós vamos ler somente o versículo 10 e 11. Os versículos 10 e 11. Quem achou, diga graças a Deus. Eu apenas vou ler. O subtítulo diz assim: Asfalto e os crimes de Israel. O versículo 10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos os cães são mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Vinde, dizem eles, daremos vinhos e beberemos bebida forte. E o dia de amanhã será como este e ainda maior e mais famoso. Aquele que pode, fecha sua Bíblia, desocupa a sua mão e dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele merece. Nós, missionária Fabíola, estamos diante de uma palavra bastante reveladora. Eu acredito que aqueles que leem a Bíblia Sagrada já passaram por este versículo, por este livro. A Bíblia vai dizer que Isaías foi um profeta levantado por Deus para pregar para uma geração que já não queria mais saber dos mistérios de Deus, para pregar para uma geração que não queria mais ouvir acerca da palavra de Deus. Então o Senhor levanta Isaías e começa a dizer: você vai pregar agora para o meu povo. E você vai começar a pregar para os pastores, evangelista Marcos. Você vai começar a pregar para aqueles cujos são pastores, eles são pessoas que se dizem pessoas que têm autoridade. E a Bíblia vai dizer, irmãos, olha que interessante, missionária Elaine Martins, que houve um tempo em que um rei cujo nome era Plínio, este rei era romano, ele adotou um método. E qual foi este método, Mateus? A história vai dizer que ele adotou um método que ele botava cães nas vigias da cidade, e a Bíblia vai dizer que estes cães, eles tinham a sua audição apurada, de maneira que se alguém chegasse perto da cidade, eles poderiam ouvir de uma distância enorme. O que você quer dizer com isto? Olha que interessante, o rei de Israel, ele adota este método, ele agora começa a botar cães em volta da cidade, e olha que interessante, ele começa a botar cães em volta da cidade, e o povo, ele começa, louvado seja Deus, ser protegido através de cães. Eu quero abrir um parêntese e deixar o que Deus pôs em meu coração aqui nesta noite. O povo de Israel, ele tinha um costume muito ruim, ele adorava copiar aquilo que era dos outros. O problema da minha geração é que a minha geração tem perdido a personalidade. A minha geração é uma geração que sobe no púlpito, mas não é ela que sobe no púlpito, ela vê um pastor pregando no DVD e quer imitar. A minha geração é uma geração que tem perdido a personalidade, e eu estou pregando para um povo que quer ter personalidade. É momento de nós começarmos a ser nós mesmos e começar a assumir, para que o Espírito de Deus, ele apareça. Deixa eu ver quem acredita nisso. Levante as suas mãos e glorifique ao Deus de Israel. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que houve um momento em que João Batista estava profetizando, João Batista estava batizando, e Jesus Cristo começou a batizar, irmãos. E um dia, pastor Marcos Pereira, chegaram para João Batista: João Batista, ele está batizando mais do que você. João Batista, os sinais dele é maior que você. João Batista olhou para ele e disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Irmãos e irmãs, tem pessoas que querem ser maior, mas aqui a glória de Deus é que vai prevalecer. Deixa eu ver quem acredita. Levante as suas mãos para... E olha que interessante, a Bíblia vai dizer, para mim encerrar minha oportunidade, que estes cães, eles começaram a se alimentar de forma demasiada. Louvado seja Deus.
O que é isto, Mateus? Eles começaram a se alimentar de forma errada. Era dia que eles deveriam comer legumes e eles começaram a comer carne. Era dia deles comer carne e eles começaram a comer legumes. O que eu aprendo com isto, irmãos? Nós somos responsáveis por anunciar a palavra de Deus, evangelista Sérgio. Mas o povo que aqui está, muitas das vezes tem deixado de dar a palavra verdadeira. E muitas das vezes estamos sendo alimentados de forma demasiada. Louvado seja Deus, mas nós estamos no tempo da graça, e a Bíblia Sagrada vai dizer, louvado seja Deus. João, o apóstolo, ele escreve, olha que interessante, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se faria. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse da luz. Não era ele a luz, mas ele veio para anunciar a luz dos homens. E ele vai dizer, missionária Nívia Silva, olha o que ele vai dizer. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, tiveram oportunidade de ser chamado filho de Deus. Eles não quiseram, mas você quis, e você é chamado filho de Deus. Deixa eu ver quem crê nisso. Levante a sua mão, pelo amor de Deus, e glorifica e exalta ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, e olha que interessante, os irmãos da igreja de Roma, o pastor Marcos, estavam preocupados com o que poderia afastá-los do amor que estava em Deus, em Cristo Jesus, de maneira que Paulo olha para eles e fala, meus irmãos, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes o entregou à morte, como também não nos dará todas as coisas? De maneira que nós somos mais dos que vencedores. E ele continua dizendo, o pastor Carlinhos, quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, a espada, o perigo. Porque eu estou certo, e eu também, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem esse pecado que está te assolando, nessa enfermidade que está assolando, nada poderá, levanta a mão, nada poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deixa eu ver quem acredita nisso. Começa a adorar, porque Deus está aqui neste lugar. Deixa eu ver, adora a Deus nesta noite. Adora a Deus, porque quando você adora aqui, Deus está visitando a sua casa. E quando você adora aqui, Deus está visitando a sua família. A enfermidade está batendo em retirada. Deixa eu ver quem acredita. Glorifica e adore ao Deus Todo-Poderoso. Eu agradeço.